Agora eu vou estar entrando na parte prática de como criar o hábito de ler ou estudar. Quando eu falo ler, estudar pode ser também. Deixa eu só arrumar o livro aqui de volta. Quando eu falo ler, o estudar está incluso. Então é como criar o hábito de ler ou o hábito de estudar. Basicamente, você vai definir com especificidade o X, o Y e o Z. Vou ler X páginas, ou melhor, X livro, ou X tempo, tu pode definir. Tu também pode definir assim, vou ler 10 páginas em 30 minutos desse livro, mas aí eu acho muito específico. Eu prefiro não definir exatamente o livro, por quê? Porque basicamente eu tenho o livro do momento que eu estou lendo, então se eu falo vou ler, eu não preciso pensar em qual livro eu vou pegar para ler, não, eu vou pegar o livro que eu estou lendo no momento. Depois que eu terminar de ler esse livro, aí eu vou pro próximo. Inclusive aqui, essa é a minha pilha de livros para ler. Essa pilha aqui e essas duas aqui são livros que eu já li. Essa aqui é de livros para ler. No momento eu estou lendo esse daqui branco, no meio, Outlive. Então, se eu falo vou ler, eu já sei que é esse livro, eu não preciso pensar em qual livro é. Mas se eu não soubesse, eu poderia definir. Se eu vou começar a ler, ou se eu não estiver lendo nenhum no momento, eu preciso pegar um para iniciar, eu vou escolher dessa pilha e eu vou falar, tá, beleza, vou ler Outlive. Então você fala, vou ler, eu não uso o nome do livro, eu prefiro vou ler tempo. Tu pode definir, vou ler 10 páginas, ou vou ler 10 minutos, vou ler 50 páginas, vou ler 1 hora. Tu pode definir o tempo ou a quantidade de páginas, eu acho isso mais útil. Eu prefiro o tempo por quê? Porque, por exemplo, se eu defino vou ler 10 páginas e eu pego aqui O Pequeno Príncipe, que deixa eu largar o roteiro e abrir aqui para te mostrar. Eu vou contar isso aqui como 2 páginas. Eu vou contar isso daqui como 2 páginas. Cara, é sacanagem. Tipo, tenho aqui umas ilustrações também. Isso aqui é 2 páginas. Esse texto aqui cabe aqui. Isso aqui é 1 página só para mim. Então, cria complicações se tu define vou ler 10 páginas. E, por exemplo, vou ler 10 páginas. Pego O Pequeno Príncipe. Eu vou ficar 6 minutos lendo. Agora, por exemplo, se eu pegar esse livro aqui, Antifrágil. Esse livro aqui, denso pra caramba. Autor muito chato, muito difícil. Se eu pegar esse livro para ler 10 páginas a fim de entendê-las realmente, pode ser que eu demore 1 hora para conseguir ler 10 páginas. E também, só pelo tamanho do livro, né? Olha só esse livro aqui. Ele é muito menor. Muito menor do que o outro. Muito. Deixa eu empurrar aqui pro lado que dá para ver. Olha só o espaço que tem sobrando para baixo. E ele também é menor em largura, então 10 páginas desse livro aqui eu leio em 5 minutos. E esse daqui pode ser que eu demore 1 hora. Inclusive eu estou usando esse livro Antifrágil de exemplo porque em um determinado momento que eu definia vou ler por 1 hora. Eu prefiro isso, vou ler por 1 hora. Tinha dias que eu lia 1 hora de Antifrágil e eu avançava 30 páginas. E tinha dias que eu avançava 5 na mesma 1 hora de leitura. Então, eu prefiro definir tempo. Até porque, se é um romance, se é um livro fácil, tu vai ler mais páginas no mesmo tempo. Se é um livro técnico, difícil, denso, com autor chato, tu vai ler menos páginas naquele tempo. Então, eu prefiro definir tempo. Então, eu falo, vou ler X tempo, 1 hora, no local Y, ou seja, X, Y, Z. Vou ler X tempo no local Y, ou seja, vou ler 1 hora no escritório. Vou ler 1 hora na cama. Vou ler 1 hora no sofá. E aí você define o Z, que é o horário que você fará isso. Então, por exemplo, eu posso falar, vou ler por 1 hora na cama ao acordar, na cama antes de dormir, na cama ao meio-dia, na cama às 13 horas. Então você põe X, Y, Z. Vou ler X tempo no local Y no horário Z.
beleza? Próxima coisa, após tarefa X eu vou ler. Então, por exemplo, após acordar, vou ler. Após jantar, vou ler. Após almoçar, vou ler. Ou após tomar café da manhã, vou ler. Eu gosto das refeições porque elas costumam ter horários mais ou menos iguais ao longo dos dias, então é um pouco útil botar essa tarefa de leitura após uma refeição na minha visão, mas tu pode botar após qualquer coisa. Próxima coisa, deixa o livro perto do local de leitura. Se tu vai ler no escritório, eu tô aqui no escritório agora. Se tu vai ler no escritório, deixa o livro no escritório. Eu, por exemplo, eu tô com um livro aqui que eu estou lendo numa pilha para compor o cenário que eu estou gravando. Mas no momento que eu não estou gravando, essa pilha toda não fica aqui em cima da mesa, tudo volta para a estante, e a única coisa em cima da mesa é o meu caderno e o livro que eu estou lendo. Ponto. Agora, por exemplo, eu gosto de ler também no Kindle, às vezes, e eu deixo ele do lado da cama, porque se eu estou aqui no escritório, eu prefiro ler o livro. Mas se eu estou na cama e está de noite, eu preciso ligar uma luz para ler o livro, mas o Kindle eu consigo ler. Então eu deixo o Kindle perto da cama. Então, bota o livro perto do local que tu costuma ler. Ah, mas eu costumo ler no sofá. Deixa o livro no sofá, deixa o livro na frente da estante da sala, alguma coisa do tipo. Entendeu? Livro perto do local de leitura. Próxima coisa. Bebida e ou música boa enquanto lê. Se você gosta de ouvir música lendo, bote música para ler. Eu, por exemplo, gosto de um lo-fi, então eu vou botar lo-fi na hora de leitura, e eu gosto de chá, então eu vou tomar um chá na hora da leitura. Assim eu estou agregando outros prazeres ao momento de leitura. E entenda por leitura que tu também pode botar estudo. Então, por exemplo, vou estudar por 1 hora, e aí tu pode botar vou estudar matemática por 1 hora na mesa da cozinha às 15 da tarde, entendeu? Estudar e ler, mesma coisa. Só bota aí, o princípio do hábito é o mesmo, até porque muitas vezes tu vai estudar por um livro, né? É o mais comum. Bebida ou música boa enquanto lê, e pode ser os dois juntos, pode ser um só, mas eu gosto de botar um lo-fi e tomar um chá enquanto eu leio, porque isso torna mais prazeroso o momento da leitura. Próxima coisa, conviva com pessoas que leem, porque isso vai facilitar o seu hábito de leitura. Eu, por exemplo, muito esperto, obrigado Rogério do passado, em 2019, antes mesmo da pandemia, eu criei com o meu grupo de amigos mais leitores da escola um clube do livro, que existe até hoje, 2025, já tem 6 anos que existe, e são pessoas que algumas delas, outros não, mas algumas delas costumam ler. Então, ler não é um hábito estranho quando a maioria das pessoas que você convive são leitoras. E se tu não tem pessoas que tu convive que leem, aí eu vou te fazer um convite para tu entrar na minha comunidade chamada Os Verdadeiros. Se tu clicar no link da descrição, tu vai preencher um formulário para poder entrar nela, porque ali, que é uma comunidade para homens que estão se desenvolvendo em todas as áreas da vida, você vai encontrar outros homens que também têm o hábito de ler e de estudar. E aí você pode trocar informações sobre livros, você pode conversar sobre leitura, técnica de estudo, e assim você cria essas amizades, esse ambiente social que vai te influenciar a ler mais. Próxima coisa é, comece com livros gostosos antes dos difíceis. E aí eu copiei aqui uma frase do Naval Ravikant, no almanaque do Naval Ravikant, que é, leia o que gosta até gostar de ler. Eu, por exemplo, comecei lendo Percy Jackson. Na verdade, eu comecei com o gibizinho da Turma da Mônica, mas aí eu era bem criancinha. Mas eu comecei a leitura com Percy Jackson, e depois eu avancei a minha leitura para Outlander, que são romances. Então eu comecei lendo romances antes de entrar no mundo de livros densos. Então, por exemplo, eu já estava pelo menos uns 3 anos ou 4 lendo bastante antes de eu me propor o desafio de ler livros difíceis. Então, eu já tinha lido 10 livros no ano, 15 livros no ano, 20 livros no ano. E aí eu me propus o desafio de ler 5 livros no ano. Só que eu escolhi 5 livros
densos e difíceis. Então eu peguei, por exemplo, Antifrágil. Aqui tenho dois, ó. Antifrágil e Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Só eu li esses dois e eu também li A Origem das Espécies, do Darwin. Só esses três são livros de 500 páginas de autores que falam de uma forma mais técnica, mais complicada, e são livros mais de estudo. Então, como eu falei, Antifrágil, tinha dia que em 1 hora de leitura eu só conseguia avançar 5 páginas, 10 páginas. Então, antes de chegar nesses livros difíceis, grandes, grossos e complexos e técnicos, eu primeiro li muito romance e livrinho besta para eu começar a gostar de ler antes de ler coisas difíceis. Então comece com coisas fáceis e prazerosas de ler, como por exemplo histórias e romances. Próxima coisa, só leia uma página. Parece estranho, mas se você está recém começando o hábito de leitura, você vai usar isso por um bom tempo. Você vai falar para si mesmo, beleza, eu não vou ler por 1 hora, eu só vou ler uma página. Eu vou ler uma página, uma página, uma página. Então, hoje eu vou ler uma página. Por quê? Porque pegar o livro, sentar para ler e ler uma página já te tirou da inércia. Só que sentar para ler 1 hora, tu tem que separar um bloco de 1 hora. Sentar para ler uma página são 3 minutos. Então, tu reduz muito a resistência, tornando a tarefa bem fácil de ser executada, para quebrar a inércia depois que tu já está ali. Aí tu vê se tu quer ler 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, tu vai lendo conforme tu quiser. Mas o teu objetivo é sentar para ler uma página. Leu uma página, já pode dar check ali no dia, tá concluído o dia, perfeito. Mais do que isso, é bônus, ganhou de bônus. Até tu criar o hábito de leitura e conseguir se organizar para ler realmente 1 hora por dia, pelo menos. Próxima coisa, após ler, tenha um local para marcar que te dê status. E aí entra duas coisas, que é uma folha no mural. Eu, por exemplo, tenho aqui, dá para ver ainda aqui no canto, um muralzinho que tem algumas folhas. E aí nessas folhas eu faço o quê? Eu pego uma régua, desenho um calendário e aí eu vou marcando ali os dias que eu li. Por exemplo, tem uma folha ali embaixo que eu não fiz com calendário. Eu fiz o quê? Eu defini que nos próximos 3 meses eu queria ler pelo menos 70 dias. Então eu botei ali o prazo de 3 meses, os nomes dos meses, né? Junho, julho, agosto. E aí eu botei um box com 70 quadradinhos e eu escrevi quais os títulos dos livros que eu queria ler. E eu com certeza vou ter que mudar porque eu não tô nem no 20º quadradinho ainda. E dos 4 livros que eu botei ali, eu já li 3. Então eu definitivamente vou ter que escrever mais livros ali. Mas basicamente tu vai dando esse check no mural sempre que tu lê. E outra coisa que tu pode fazer é, como eu falei, ter um clube do livro. Você pode, dá para criar isso também na nossa comunidade, entra ali. A gente pode conversar sobre criar uma comunidade de clube do livro, por exemplo. Porque no clube do livro dá um certo status tu marcar. O que eu faço no clube do livro que eu tenho com meus amigos de infância da escola? Basicamente, no final do ano para o começo do ano, todo mundo define uma meta de leitura do ano. Então, por exemplo, digamos, a minha meta é 20, aí a tua meta é 10, soma a minha com a tua, dá 30. Então, a meta do grupo do ano vai ser 30. E aí, eu crio uma lista, boto ali, ó, lista 2025. Aí eu boto o meu nome, Rogério. Aí eu boto ali, 1. Aí eu marco ali um livro que eu li. Aí você leu, aí você é Pedro, você bota ali, copia a lista, cola, bota embaixo, Pedro, e você marca ali, Pedro 1. Aí você marcou. E aí sempre que você lê um livro, você vai ali na lista, atualiza a lista botando mais um número e o nome do livro que você leu. Isso faz com que ler livros dê um certo status, porque todo mundo está vendo que tu leu 10 livros e está recém na metade do ano. Todo mundo está vendo que tu leu 30 livros. E isso te dá um certo status dentro de um grupo que gosta de ler. E isso vai te fazer se sentir mais recompensado por estar lendo. Tanto o mural na parede, porque marcar o check ali, ver os vários quadradinhos marcados é maravilhoso. Ver os livros da lista que eu queria ler riscados também é maravilhoso. E mandar ele no grupo
E todo mundo está vendo que eu já li 10 livros no ano, 15 livros no ano, também é maravilhoso. E isso dá uma recompensa extra ao estar lendo ou estudando. Tu pode fazer tudo isso com estudo também, vale a mesma coisa. Próxima coisa, entra no que eu acabei de falar, o Habit Tracker, mas é o Habit Tracker com a regra não perca 2 vezes. Então, por exemplo, você fez um calendário ali de junho, de julho, de agosto, tanto faz. Você vai botar uma meta de leitura da semana. Então, por exemplo, digamos que tu ainda não consegue botar todos os dias, aí tu bota que tu vai ler 3 vezes por semana. Basicamente, se tu botar que tu vai ler segunda, quarta e sexta, se você falhar na quarta, você não pode falhar na sexta. Não pode, tá proibido. Por quê? Se você está criando um hábito e você falha uma vez, isso é um erro. Se você falha 2 vezes, isso é um hábito novo. Então você está criando o hábito de não ler, criando o hábito de não estudar. Por isso é importante que a partir do momento que tu tem esse checklist, tem esse habit tracker, você não falhe 2 vezes. A parte de como criar o hábito de ler e de estudar é isso. A parte prática é essa, já está feito.